Com vez o Alvo Cast. Fala, galera! Estamos começando mais um Alvo Cast. Hoje com as nossas ilustríssimas Larissa Ferreira e Gabi Mota. Uhul! Olá, pessoas! Oi, gente! Então, meninas, a gente está começando uma nova fase no Alvoroço. E agora os nossos podcasts serão também postados no Spotify. Então, se você estiver ouvindo no Spotify, fala com a gente lá no direct do Instagram, @alvorocoebd. Aleluia, Deus. Enfim, hoje vamos começar o tema amor. E eu acho que é muito importante a gente começar a falar do tema falando do maior símbolo de amor que é Jesus nas nossas vidas, concordam? Com certeza. Então vamos lá. São perguntas, assim, pessoais, galera, porque a gente vai falar um pouco sobre os nossos testemunhos com Cristo. Então, a primeira pergunta, meninas, como foi a conversão de vocês? Quem vai? Posso ir? Pode ir. A minha conversão, na verdade, a minha mãe, ela entrou para a igreja através do meu irmão era adolescente, né, e foi para a igreja, e eu, desde os meus 6, 7 anos, ia. Só que eu fiquei, uns 4 anos, fiquei até mais ou menos os meus 10 anos, sem me converter. E eu era criança, eu achava que não tinha necessidade de eu, ir lá na frente, levantar a mão. E aí, uma professora da salinha minha falou assim, gente, quem aqui não aceitou Jesus ainda? E eu falei, poxa, eu acho que eu já aceitei. E ela falou comigo, mas por que você acha? Você foi lá na frente? E eu respondi que não. Ela falou, Gabi, você tem que saber a importância, por mais que você seja criança, por isso que tem culto infantil, por isso que tem a salinha, por isso que tem diversas coisas, porque a gente precisa fazer uma demonstração pública de que a gente aceita Jesus. Por mais que a gente seja criança, a gente, tem um norte, a gente sabe a qual caminho seguir, entendeu? E eu lembro disso muito nitidamente, que eu cheguei e depois falei pra minha mãe, eu aceitei Jesus hoje. Aí ela, ai filha, que bom, não sei o quê. Então, pra mim foi muito marcante, porque eu fiquei muito tempo na igreja sem saber da necessidade de aceitar Jesus, porque eu era criança, entendeu? E eu achei que criança não precisava aceitar Jesus porque já estava encaminhada, vamos dizer assim. E aí, depois que eu fui ficando mais velha, foram acontecendo algumas coisas, eu percebi a importância, que foi eu ter me apresentado publicamente, ter falado que eu aceitei Jesus. Então, foi muito marcante. Eu tinha mais ou menos uns, 9, 10 anos, por aí. Ai, gente, que fofo, adorei. Muito fofinha, né? Dá vontade de botar numa caixinha. Oi. E tu, Lari, conta aí. Bom, na verdade, a minha conversão foi quase um Ctrl-C, Ctrl-V da Gabi. Os meus pais, né, sempre foram crentes, então eu sempre fui pra igreja desde pequenininha. E eu me lembro que uma vez a gente acho que tinha começado aí na igreja dali da Penha, né? Que agora atual é DEVEC, não é mesmo? E aí eu tava na salinha e tudo mais, eu já devia ter uns 7 para 8 anos de idade. E aí eu também sempre tive essa questão, eu achava que eu era crente porque, bom, eu sou filha de crente, então eu sou crente, então eu conheço Jesus. Isso. Aquela coisa que todo mundo acha, né? Exatamente. E aí eu lembro que uma professora da salinha também tinha perguntado, acho que ela tinha dado uma aula, não sei se era sobre Noé, eu acho que era sobre Noé. E aí ela estava contando como Noé tinha salvado a família e tudo mais, e no final ela perguntou se alguém tinha aceitado Jesus. E várias criancinhas tinham levantado a mão, e eu não tinha levantado. Então ela foi perguntar pra mim, você já aceitou Jesus? Eu falei assim, não. Ela, então por que você não levanta a mão? Eu falei assim, porque eu já sou cristão, porque meus pais são crentes, então eu sou cristão. Aí ela explicou que tinha toda uma importância, que a salvação era individual e tudo mais, e aí eu fui desesperadamente, levantei a mão, eu quero Jesus. Eu quero. E aí depois, quando eu encontrei com os meus pais de novo, eu expliquei pra eles, gente, eu aceitei Jesus, tudo mais, que lindo, filha, parabéns.
Ah, cara, fofo, gente. Vocês então se converteram bem pequenas. Sim. Isso, foi mesmo. É sensacional. O meu é parecido, só que eu falo. Eu não sei se vocês pensam assim, mas eu acho que tem aquele momento quando a gente se converte criança, né? Tem aquele momento da conversão. E tem uma reconversão, que é quando você tem uma consciência melhor, né? Sim, Isso aí. exatamente. Então, assim, no meu caso, eu também me converti aos 7 anos de idade. 7 anos, isso. Só que não foi em salinha. Eu tava com os meus pais no templo mesmo. Eu acho que era o culto à noite. E assim, eu era uma criança apaixonada pelo Ministério de Dança. Amava. E nesse dia eu acho que tinha tido uma apresentação muito legal e tal. E na hora do apelo, eu senti uma presença muito forte dentro de mim, me chamando pra levantar a mão, ir lá na frente. E aí meu pai me levou e estamos aqui até hoje, graças a Deus. Ah, foi fofinho também. Diferente, mas fofinho. Exatamente. Enfim, vamos seguir o fluxo, meninas. Batismo. Para quem não sabe, gente, existem 2 batismos, que é o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas, ele tem uma representação simbólica muito importante, que você nasce de novo, né? Você desce as águas, você morre para o pecado e renasce para Deus. E o batismo com o Espírito Santo é uma experiência, eu acho que muito especial para todo mundo também e muito transformadora. Então, como foi o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo de vocês? Você quer falar primeiro, Gabi? Oi? Posso? Pode, amiga. Então, o meu batismo com o Espírito Santo foi antes do meu batismo nas águas, né? Se eu não me engano, gente, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi bem no mesmo dia que eu aceitei Jesus que eu me batizei no Espírito Santo, né? Foi também na salinha, e eu lembro que foi numa aula de dança, porque lá na minha, eu era de filial, né? Da filial Rua Jacuí, e eu era criança, e eu lembro que às segundas, se eu não me engano, ao invés de ter, tipo, aula, a gente ensaiava. Isso foi há muito tempo atrás. E às quartas era aula, tipo assim, salinha. Aí eu lembro que foi... tinha 2 professores de dança, eu até lembro, era a Agatha e Gabriel. Eles falaram, vocês só querem dançar pra aparecer? Vocês têm que adorar Deus também. Vocês são crianças, mas isso não impede vocês, não sei o quê, várias paradas. Aí colocou todo mundo de joelho, a criançada toda. E, tipo assim, a gente começou a orar, eu comecei a sentir uma presença muito grande no meu coração, sabe? Uma, tipo, presença que invade o ambiente, sabe? E eu, cara, o que é isso? Eu criança, sabe? E aí eu comecei a falar em línguas, fui batizada e foi muito bom. E eu lembro que eu cheguei em casa, o primeiro aqui de casa a se converter foi o meu irmão, eu conversei com ele. Aí eu falei, ai, irmão, será que eu tô bem? Será que eu tô normal? Porque eu não sabia, gente. Eu não sabia o que pode ter sido, eu fiquei com medo, né? Aí eu, irmão, será que eu tô bem? Será que vão precisar me orar? Aí ele falou, não, irmão, muito boa. Normal. Mas foi isso. E o meu batismo nas águas, assim que eu fiz 12 anos, eu faço aniversário dia 7, no dia 27 de dezembro eu me batizei. E eu lembro que foi um pastor e uma pastora, poxa, eles foram muito bons pra mim, sabe, pra minha real conversão, porque quando a gente é criança, às vezes até como você falou, Rê, você se converte, mas você se reconverte depois. Exatamente. Porque você passa a entender coisas diferentes, você começa a ver o mundo de forma diferente. E aí eu lembro que esse casal, ele foi muito importante pra mim. E aí eles falavam, Gabi, se batiza, se batiza. Aí eu lembro que eu falava toda hora pra minha mãe, mas eu não tô pronta. Ah, eu acho que não, vou esperar mais um ano, vou esperar o próximo. E a minha mãe falava assim, filha, se você esperar você tá pronta, você nunca vai estar pronta, você nunca vai se batizar. E aí, tipo assim, eu fui com a cara e com a coragem, né? A água tava gostosinha, inclusive. Importante. Muito bom. Foi. A água estava gostosinha. Adorei seu comentário, amiga. Foi muito bom. Sabe, como uma sensação única.
E aí, Lari, conte-me. Bom, tanto meu batismo nas águas quanto o batismo com o Espírito Santo foram em épocas bem diferentes uma da outra da minha vida. Eu me batizei primeiro nas águas, quando eu tinha 12 anos. Eu lembro que, né, eu sempre ia para EBD. Gente, é muito importante EBD, tá? Vou fazer uma propaganda aqui. E aí, eu lembro que se eu não me engano, eu acho que eu era da sala... Acho que a Tanaka era minha professora. E aí, ela tava explicando várias coisas, né? E eu lembro que tava chegando a época que sempre tem na igreja, né? Aquela época que vai fazer o batismo. Então, várias turmas começam... Os professores de várias turmas começam a ver quem vai se batizar para poder assistir as classes do batismo. Eu não me lembro se na época que eu era criança tinha classe para o batismo para criança ou se era uma classe única com todo mundo. Eu realmente não me lembro, porque a minha memória é péssima, mas tudo bem. E aí eu lembro que ela estava falando aquilo e ela perguntou na sala quem queria se batizar e tal, e eu senti no meu coração que eu queria me batizar. Eu tinha esse desejo, eu falei, não, que é hoje, Brasil, vou me batizar. E aí, beleza, me inscrevi pro batismo. E lá fui eu me batizar com um bando de pessoas, meus irmãos em Cristo. E eu lembro que, muito nitidamente, que no dia do meu batismo, né, tipo, a igreja toda se reúne e tal, pra fazer aquela festa e tudo mais. E eu lembro que na hora, assim, que tava na fila, que a gente tinha que subir pra ir pro tanque batismal, começou a me dar um medo, mas um pavor. Que eu falei assim, Deus, eu não tô pronta pra me batizar. Se eu me batizar, como é que vai ser a minha vida agora? E se eu pecar? E se eu te entristecer, Deus? Olha, começou a passar várias coisas na minha mente. Eu falei, Jesus, meu Deus, o que eu vou fazer? Jesus, eu não tô pronta. Eu comecei a ficar assim, desesperada, até que tava chegando a minha vez. Eu falei, Deus, eu não vou me batizar, eu vou voltar. Assim que o pastor me chamar ali, eu vou falar, pastor, não dá, entendeu? Eu vou voltar pro meu lugar, beijo, vai com Deus, tchau. E aí eu lembro que quando tava chegando assim na minha vez, que eu tava quase descendo, eu senti assim, o Espírito Santo falar comigo, olha, fique em paz e tudo mais. Eu nem lembro exatamente, mas assim, me veio uma sensação de paz tão grande que o meu medo foi embora e eu falei, quer saber? É agora e vambora. E aí eu fui... Eu não lembro nem o pastor que me batizou, entendeu? Mas eu só lembro que eu enfiei a cara na água e eu me batizei e eu saí dali. Gente, assim, realmente a água tava muito gostosinha, isso eu tenho tava muito refrescante, mas eu lembro que eu saí dali com uma alegria, assim, inexplicável. Totalmente, eu literalmente senti como se eu tivesse morrido pro mundo quando eu tava com aquele medo, com aquele pavor horroroso, e como se eu tivesse nascido de novo quando eu levantei das águas. Foi uma sensação, assim, muito incrível. E o batismo com o Espírito Santo, na verdade, foi uma coisa engraçada, assim, porque eu acho até que eu fui um pouco ousada demais com Deus. Como assim? Eu lembro que foi num acampamento dos adolescentes. Eu não lembro se foi um dos últimos que eu participei ou o segundo, sei lá. E aquele acampamento, pra mim, me marcou de várias formas, porque eu senti muito Deus falar comigo naqueles, não sei se foram 3 ou 4 dias, enfim, naqueles dias. E, assim, eu realmente senti que Deus estava querendo me tratar de certas coisas que eu estava passando, por diversos problemas. E eu lembro que no último dia, né, sempre faz aquele culto para fechar, né, e tudo mais. E o culto do último dia geralmente é o culto mais especial que tem. E aí eu lembro que a pregação foi maravilhosa e tudo mais, e a gente começou a clamar pelo batismo com o Espírito Santo e tudo mais. E eu tinha um desejo muito grande de ser batizada. Eu vinha pedindo isso a Deus há muito tempo, mas ainda não tinha acontecido. E aí eu lembro que o pastor Samuel, na época, ele falou, olha, começa a interceder junta com a pessoa do seu lado e começa a interceder e tudo mais. E eu falei, não, vambora, vamos interceder. Deus aqui hoje vai fazer o fogo descer e tal. E aí a gente intercedendo por algumas amigas. E todas as amigas que eu estava intercedendo, todas elas foram batizadas. E eu ainda não tinha sido batizada. E o pastor continuava falando, não, vamos, você que ainda não foi batizado, se ajoelha, vamos clamar e tal. E, né, porque aquele culto, na verdade, ele perdurou por muito tempo. E eu lembro que nisso, que a gente estava clamando, eu fiquei, Deus, eu falei assim, Deus, todas as minhas amigas estão sendo batizadas. Eu não fui batizada. Eu não aceito isso. Adorei. Eu falei, eu não aceito.
eu quero ser batizada agora, como se eu pudesse mudar em Deus, né? E eu fiquei falando isso e tal, e aí eu lembro que uma última amiga minha veio falar comigo. Ela tava chorando muito e tudo mais, né? Porque ela tava sendo tocada pelo Espírito Santo. E na mesma hora em que eu abracei ela, que ela começou a orar por mim, eu fui batizada. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito incrível e ao mesmo tempo engraçada, porque eu fiquei assim, gente, eu fui muito ousada com Deus. Quem sou eu pra falar pra Deus que eu não vou aceitar o que Ele quer fazer? Mas foi bem legal. Cara, então, eu acho que... Primeiro que eu preciso comentar que, assim, muito lindo Gabi ter sido batizada com o Espírito Santo primeiro e tão cedo. Sim, é verdade. Lindíssimo, antes do batismo. Eu não sei se isso foi pra você, tipo... Acho que te fortaleceu de alguma forma pro batismo nas águas. Ou não? Fortaleceu sim, muito. Porque, na verdade, foi também através do meu batismo com o Espírito Santo que eu fui me descobrindo. Por exemplo, eu descobri o meu chamado após o meu batismo com o Espírito Santo. Eu me descobri útil na obra a partir daí. Então, foi um marco muito importante. Sabe? Imaginei isso. E sobre a Larissa, cara, pra quem estiver ouvindo a gente, eu acho muito importante, apesar de soar um pouco engraçado, essa ousadia nesse momento, assim, de busca pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um fogo, né? Que nos atrai, que nos queima, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma. E eu acho que ousadia nesse momento de busca, seja lá como for, é super aceitável a Deus. Assim, no meu caso, dando um exemplo aqui, não sei se eu conto o batismo primeiro. O batismo com o Espírito Santo primeiro. Eu fui batizada também num acampamento de adolescentes com a Vanessa Tanaka também. Olha só, Tanaka estando em todas, não é mesmo? Pois é. E eu tinha o quê? Acho que 14 anos. E eu já era uma menina que, assim, mesmo convertida e tal, eu tava um pouco afastada dos caminhos de Deus por causa de mais influências na escola. Então, assim, o batismo foi, para começar, uma espécie de purificação, quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Acho que eu fui batizada no primeiro ou segundo dia de acampamento. Né? Só que aí, o que aconteceu? Por que eu tô falando de ousadia aqui? Já que a Larissa falou e eu vou falar aqui também. Deus espera de nós, principalmente naquele texto bíblico que Paulo diz que a gente deve buscar os melhores dons. Esse buscar é um buscar de pedir. E nesse batismo, eu falei, Senhor, eu não quero ter o dom de línguas, porque o dom de línguas todo mundo tem. Eu era muito nova, cara. Falei, todo mundo tem o dom de Deus. Oi? Eu quero ser diferente, Deus. Exatamente. Eu não quero ter o dom de línguas, pelo amor de Deus. E eu pedi o dom de discernimento de espíritos e Deus me deu. E assim, tem os dois, né? Que é o dom de línguas e o dom de discernimento. E assim, a partir desse dom, Deus me revelou, de certa forma, também o meu chamado. Então, assim, o momento do batismo com o Espírito Santo é um momento de ousadia. De ousadia para pedir a presença dele, de ousadia para que ele te purifique, para que ele te transforme. E ousadia para pedir os melhores dons, gente. Então, sejam ousados. É engraçado que, assim, eu, às vezes, quando as pessoas me perguntam sobre isso, que eu conto essa história, assim, eu sempre falo, é engraçado e tudo mais, eu ter sido, assim, meio muito ousada com Deus e tal, mas é verdade, assim, você tem razão. A Bíblia fala mesmo que nós temos que ser ousados, sabe? Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas,
Exatamente. Então, assim, e a gente cansa de ouvir os pastores, né, várias pessoas, assim, falarem isso, que nós temos que ser ousados, que Deus quer ver uma posição, às vezes, nossa de ousadia. Então, eu acho que ao mesmo tempo que, assim, pode ter sido suado para algumas pessoas, ou até para mim mesmo, uma coisa engraçada, eu acho que Deus viu que eu, com aquela minha atitude de ousadia, eu realmente queria aquilo, eu realmente queria mais dele, e ele derramou aquilo sobre mim. Isso aí. Enfim, meninas, a gente vai quase partindo para o final. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre algum momento marcante da trajetória de vocês com Cristo, que assim, eu fale dessa pergunta e já vem logo na memória de vocês, foi isso marcou minha história com Cristo e me mudou e tal. Contem aí. Bom, você quer começar, na Gabi? minha... Pode na começar. Um Na minha marcante. trajetória, uma coisa que marcou muito foi que alguns anos atrás, né, eu vinha fazendo umas provas, sabe, prova para federal, para esse tipo de colégios. E eu tinha feito uma prova, eu não lembro para onde foi, e tipo assim, eu fiquei por um ponto em inglês, eu fiquei com muita raiva. Jesus! Caramba. Muita raiva de verdade. Péssima em inglês, na real. E aí, cara, mas aquilo foi, tipo assim, me angustiando de uma forma terrível. Que eu falei, cara, eu não quero mais ir pra igreja, porque como é que pode? Deus fala que vai fazer. Olha só, gente, eu também sou. Tipo, às vezes a gente não quer murmurar, mas a gente murmura. Você fala, cara, não acredito, Deus me prometeu, aí fica fazendo eu passar por essa humilhação. Cara, eu fiquei muito triste. E eu, cara, pra ter noção da minha fé, já tinha até separado o envelope de ofertas de gratidão pra dar na igreja. Ai, meu Deus. Não tinha nem feito a prova. Gente, ela é muito crente. Meu Deus, quero essa Eu fé. sou muito crente, gente. Antes mesmo de eu fazer a prova, eu já peguei meu envelope, já até imaginava o pastor me chamando lá na frente. E eu falando, ai, gente, vocês têm que confiar no Deus de vocês, aleluias. E eu não passei. Aí eu, caraca, eu fiz plano à toa, né? Muito sonhadora. Meu Deus. E aí eu fui num culto em uma outra igreja. Fui convidada, foi numa consagração, me lembro. Foi numa consagração, eu fui com a minha mãe. E um pastor chegou lá e, tipo assim, no final do culto, perto do final do culto, eu tava chorando. Eu nem lembro onde ele pregou, gente, eu só lembro dele falando isso. Ele falou, ei, você, menina, Deus mandou te avisar que não é só porque você não passou na primeira que você não vai passar na segunda. Acabou. Me desmontei. E era um pouco antes da minha... Eu acho que eu já até tinha feito a minha segunda prova, só não tinha saído o resultado. No meu resultado eu tinha passado. Cara. Aí eu falei, Deus, tamo junto, desculpa aí. Então, tipo assim, é uma coisa que parece ser muito boba, sabe? Mas foi algo que me marcou muito, porque Deus, a partir desse momento, ele tem me mostrado que quando ele promete, ele cumpre. Só que o que acontece? Eu sou muito ansiosa, gente. Eu quero tudo pra anteontem. Entendeu? Eu quero resolver tudo na minha vida em 5 minutos. E, tipo assim, Deus me provou o tempo todo e tem me tratado, até hoje, na real, que não é assim. É tudo no tempo dele. Se ele prometeu, ele é fiel pra cumprir, entendeu? E é só eu acalmar, sossegar, respirar, separar um envelope de gratidão, guardar um tempinho, que um dia ainda vai sair, entendeu? Mas... é uma coisa muito, muito boba e muito simples, mas foi isso que me marcou, porque tava muito divergente, vocês não tem noção do quanto eu fiquei chateada, sabe? Aquilo me angustiou de uma forma sem igual. E aí, tipo, depois disso, isso foi um marco na minha vida cristã, porque, tipo assim, talvez se eu não tivesse conseguido o que eu queria, eu nem estaria aqui hoje, sabe? Eu teria até desistido, porque querendo ou não, a gente murmura, a gente reclama, a gente fica triste, a gente... Tipo assim, a gente fala o que não quer pra Deus. E eu realmente fiquei muito chateada, porque eu falei, cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu vou passar por essa humilhação. Estudei que nem uma condenada, entendeu? Fiquei sem dormir, ia pro culto direto. Gente, eu fiquei passada. E ele provou que ele não mente. Ele não é filho do homem pra mentir, nem pra se arrepender. Então, é só eu esperar que no tempo dele tudo vai se resolver, entendeu? E desde então, isso tem, tipo assim, me servido como meu guia, sabe? Essa experiência que eu tive.
Glória a Deus, amiga. Uau. Larissa? Então, na verdade, assim, pra mim é engraçado, não de uma forma cômica, mas engraçado, assim, de maneira de dizer, porque eu acho que eu tive vários momentos marcantes com Deus, assim. Mas se eu tivesse que, talvez, escolher um, eu acho que talvez tenha sido quando Deus, assim, me curou do meu medo de falar em público. Porque, assim, pra eu hoje estar falando aqui, gente, vocês não sabem a cura que Deus teve que derramar sobre mim. Porque eu era o tipo de pessoa que, assim, você falava oi pra mim, eu saía correndo. Igual um bicho do mato. Sério? Meu Deus. Sério. Eu sou uma pessoa tímida, mas, claro, com os meus amigos, eu sou uma pessoa hoje bem mais extrovertida do que eu era. Mas eu era uma pessoa extremamente tímida, eu sempre fui. E eu lembro que teve uma época, eu já era, tipo assim, acho que eu já devia ter uns 18, 19 anos e tal. Eu já estava trabalhando na igreja e eu participava de uma equipe da juventude que você tinha que... Era como se fosse uma amplitude que tem hoje, uma amplitude que tem hoje em dia na juventude, né? Só que a gente conversava, debatia sobre diversos assuntos e tudo mais. E teve um dia que um dos meus líderes lá chegou pra mim e falou: Larissa, olha só, a gente vai falar sobre o assunto tal e a gente queria que você falasse. Eu falei assim, não, isso não é possível. A pessoa, mas por quê? Eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo. Eu não sei falar em público, não tem condições. Eu ia apresentar trabalho na faculdade, gente, eu tinha palpitação. Eu pensava que eu ia desmaiar. Eu não sei nem como é que eu apresentei os meus trabalhos. Foi muita graça de Deus na minha vida, mas tudo bem. Aí eu lembro que eu fiquei discutindo com a pessoa, falei, gente, não tem como. Não, Larissa, a gente acredita em você vai conseguir. Eu falei, não, tudo bem, eu vou aceitar a oportunidade, né? E aí, beleza, eu estudei igual uma louca, porque a pessoa falava assim, não, você vai fazer isso, sei lá, daqui a 1 semana e meia. Eu já comecei naquele dia, eu cheguei em casa desesperada pra estudar e eu sou uma pessoa ansiosa também, então, tipo assim, eu não dormia, eu não comia direito, porque eu ficava, meu Deus, não, eu preciso fazer aquilo ali pra Deus, então tem que ser direito, que não sei o que. Eu ficava desesperada e com um pavor horrível pra falar em público. E eu lembro que no dia da tal apresentação e tal, que a gente ia conversar, né, eu lembro que eu tava muito bem no dia e a apresentação tipo, era à noite, e eu falei assim, caraca, graças a Deus eu tô bem, estudei, sei o que eu vou falar e tal. Aí amém. E quando foi chegando perto da hora, começou a me dar um pavor e um pânico sem igual. E eu falei, Deus, eu não vou conseguir. E aí eu lembro que eu comecei a passar mal e eu falei, gente, não tem condições. Eu não tenho como ir assim. Não tem como. Eu não vou dar 2 passos e vou cair dura no chão. E aí um amigo meu, né, ia apresentar junto comigo, eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, cara, não tem como, eu tô passando muito mal, eu não tenho condições de apresentar. Ele, não, poxa, toma um remédio, vem, que não sei o que. Eu falei, cara, não tem como, desculpa. E não fui, mas eu fiquei muito mal, assim, extremamente mal, porque eu falei, Deus, eu queria tanto fazer um negócio legal pra você, eu estudei a semana toda, igual uma louca, e não consegui, e eu fiquei assim, fiquei muito chateada, muito frustrada com aquilo e tudo mais, e eu lembro que eu fui pro quarto orar, e eu chorava, e eu lembro claramente que Deus falou, assim, comigo, acho que talvez essa tenha sido a mais marcante experiência pra mim, porque eu ouvi a voz de Deus, assim, pela primeira vez de uma forma quase que audível. Ele falando muito claramente comigo assim, Larissa, se você não deixar eu curar você desse pânico que você tem de falar em público, eu nunca mais vou usar você. Uau. E aquilo me deu um pavor tão grande que eu falei, Deus, por favor, eu não quero isso. Eu quero que o Senhor continue a me usar. Que eu fiquei decidida. Eu falei, não, Deus, eu quero que o Senhor me cure. E foi passando um tempo, obviamente não foi instantâneo, mas eu sinto que Deus, assim, ainda trabalha isso em mim, mas ele, nossa, assim, ele já tem derramado uma cura, assim, extraordinária na minha vida, porque, gente, vocês não têm noção de quanto que eu sofri com isso.
Cara, a experiência de vocês duas é incrível, porque assim, são dois casos de ansiedade diferentes, né? A ansiedade, aquela ansiedade que te dá medo de fazer alguma coisa, no teu caso, né, Lari? Uhum. E é aquela ansiedade de realizar um grande sonho. E o que a ansiedade faz com a gente? Ela coloca na gente um medo tão grande, ou do futuro, ou de fazer alguma coisa, que tapa a nossa visão de quem Deus é, da grandiosidade dele e do que ele pode fazer em nós. Exatamente. E se a gente esquece do poder que ele tem, do amor que ele é, a gente acaba se perdendo. Então, eu acho que é marcante porque, por meio dessas experiências, a gente acaba descobrindo quem Deus é, de fato. Com Enfim. certeza. Então, meninas, para finalizar, o que vocês poderiam me dizer sobre o que o amor de Cristo significa para vocês? O que vocês querem dizer para o público sobre isso? O amor de Cristo, ele é um eterno cultivo, sabe? Porque o amor de Cristo, ele é misericordioso, né? A gente não merece o que ele faz por nós, a gente não merece nada, e mesmo assim ele faz por nós. Então, a gente tem que cultivar nossa fé, tem que cultivar nossa relação, nosso relacionamento com Deus. E ele faz coisas incríveis, é só confiar. É isso. Oi, Lari. Então, pra mim, eu acho que eu resumiria, assim, sobre o amor de Cristo de duas formas. E dizer que o amor de Cristo é libertador e restaurador. Porque foi tudo isso que ele fez comigo. Ele me restaurou de tantas coisas que eu já vivi, coisas assim que, se eu fosse ficar falando aqui, nossa, assim, ia dar quase uma novela das 6. E libertador porque eu sinto que a cada dia, quando eu me aproximo mais dele e eu conheço mais dele, eu vejo o quanto ele me liberta de mim mesma e de tudo aquilo que me prende, sabe? É uma coisa assim, sem igual, gente. É até difícil de explicar em palavras. Sim, eu não pude contar aqui o meu testemunho, assim, marcante, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: uma das coisas mais marcantes na minha história como cristã foi ter aprendido a anular um pouco de mim mesma e olhar pro outro. E apesar do mundo falar que amar dói, amar pode muitas vezes nos machucar de verdade, o amor, quando é feito aos outros por amor a Deus, ele não só transforma o nosso próximo, mas transforma nós mesmos. Então, fiquem com amor, abracem esse amor e progridam nele crescendo, porque Deus é amor. Não se esqueçam de ler em casa 1 João 4:8, que diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor. É isso, galera. Beijo! Beijo, gente. Beijo!